A doutora Paula está formada desde 2009, mas há 6 anos atua aqui em Cachoeira do Sul como dermatologista. Muito obrigada, doutora, por nos receber aqui para esclarecer muitas dúvidas, né, de quem está em casa. Obrigada mesmo. Obrigada. Bronzeamento saudável é mito? Sim, não. Expor-se ao sol é um hábito saudável, inclusive a gente precisa do sol para sintetizar a vitamina D, e a vitamina D ela é sintetizada mais no horário do meio-dia, onde tem a radiação ultravioleta, então a gente tem que se expor um pouquinho ao sol. Em relação à sintetização de vitamina D, a gente poderia se expor 5, 10 minutinhos próximo do sol do meio-dia, expondo os braços, as pernas, sempre protegendo o rosto para evitar manchas, envelhecimento precoce. Então, expor-se ao sol é um hábito saudável com moderação. O fato de bronzear, em geral, não é um hábito saudável. E ele vai ser ainda mais perigoso naquelas pessoas que têm a pele clara, que demoram para se bronzear, que não bronzeiam com facilidade. E essas pessoas elas têm mais risco de desenvolver câncer de pele. Há risco realmente de ter câncer? O câncer de pele tem predisposição genética, mas a radiação ultravioleta é o principal fator de risco que a gente poderia tentar evitar. A pessoa que ela é mais bronzeada, ela produz mais melanina, que confere uma certa proteção à pele também. Então, os pacientes que produzem melanina um pouquinho mais fácil, eles conseguem se proteger um pouco mais do sol, têm chance menor de desenvolver o câncer de pele do que os pacientes que têm a pele clara. E aqui no sul a gente tem muito descendentes de italianos, descendentes de europeus, e trabalham na agricultura, então tem uma chance maior de desenvolver câncer de pele. A necessidade de sol para o organismo da gente sintetizar a vitamina D é menos que o tempo para a pele bronzear. Com certeza, 5, 10 minutinhos de sol horário próximo do meio-dia, sem protetor solar. Passa protetor só no rosto e expõe essas partes, seriam o suficiente. Até porque nesses 5, 10 minutos que a pessoa vai ficar exposta, ela não vai chegar a ter a pele. Ela pode até bronzear um pouquinho, mas dali 30 dias, 40 dias, 50 dias, ela vai adquirir um tom levemente bronzeado da pele, tá? E queimaduras solares, elas também têm tem uma relação direta com o desenvolvimento de câncer de pele tipo melanoma. E a radiação ultravioleta, ela tem efeito cumulativo. E em torno de 80% da radiação ultravioleta que a gente vai acumular em toda a nossa vida, a gente acumula até os 20 anos, que é bem quando as células estão em desenvolvimento. Então, o sol que a gente pega até os 20 anos, ou as queimaduras solares, que a gente acaba se expondo, as crianças também, tem mais chance de desenvolver um câncer de pele no futuro, um envelhecimento precoce, com perda de colágeno, a pele vai afinando, aparecimento de manchas. Então, o ideal seria a gente usar protetor solar diariamente, exceto no início da manhã, no fim da tarde e aquele horáriozinho do sol do meio-dia, não precisa ser bem meio-dia, mas 11, 1 hora e pouco, 5, 10 minutinhos. O bronzeamento artificial é algo que está proibido, porém a gente sabe que daqui a pouco ou outra abre alguma clínica, ou melhor, elas funcionam de maneira clandestina, porque realmente tem risco. Sim. A gente não... A radiação ultravioleta, então a gente está falando do desenvolvimento de câncer de pele, né? A gente está falando que essa radiação, ela é um dos principais fatores de risco para desenvolver esse câncer, e nessas câmaras de bronzeamento é isso que está acontecendo, né? Se coloca radiação ultravioleta sem se poder quantificar o tempo. Ela teria um tempo limite, a gente sabe que as pessoas acabam se expondo mais do que aquele tempo nas câmaras de bronzeamento, então é um risco importante. Inclusive, o ideal seria até denunciar para a vigilância, né? Se alguém sabe dessas câmaras, que elas não podem estar funcionando no Brasil. Muitas pessoas buscam autobronzeamento com cremes vendidos em farmácias e até mesmo bronzeamento por spray, sim, a jato. Sim. Isso é contraindicado? Não é contraindicado, inclusive os pacientes que querem ter um bronzeado, eu sempre indico isso, porque aquilo é uma tinta, tá? Que com o tempo você vai lavando, ela vai saindo. O único cuidado que tem que ter para ver se o paciente não tem alergia ao pigmento, tá? Mas ele não tem problema para a saúde, ele não tem chance de desenvolver câncer de pele. Tem uma maneira correta de ficar com a pele, a não ser com esse... Se você quiser ter um bronzeado saudável, então assim, vamos lá. Eu particularmente, eu acho que o bronzeado, ele não é saudável, por quê? Porque no momento em que a tua pele já está produzindo melanina, já ocorreu um dano solar irreversível. Se você tem uma predisposição, tem uma pele um pouquinho mais clara, você está aumentando sua chance de desenvolver câncer de pele. Mas os pacientes que querem se bronzear, que gostam de se bronzear, o ideal seria o quê?
Nunca se bronzear entre horário de verão, entre 10 da manhã e 16 da tarde, que é quando tem maior incidência da radiação ultravioleta, que é dos principais causadores de câncer também, tá? E aquele sol que a gente acaba se queimando. Então, no sol antes das 10 e depois das 16, usando fator de proteção pelo menos 15, e que você vá cada dia pegando um pouquinho mais de sol. Não tem uma regra, primeiro dia 15 minutos, 30 minutos. Quando você sente que começou a ficar quente ali, já sai, tá? Seria mais ou menos isso. Aí no outro dia você passa o protetor de novo, fica mais um pouquinho, que você vai adquirindo a cor devagarinho e o principal sem se queimar. E para aquelas pessoas que trabalham na construção civil, por exemplo, ou em outras profissões que acabam ficando expostas ao sol durante todo o dia, o uso do protetor solar é suficiente para evitar o câncer? Sozinho o protetor solar não é eficiente. Até porque essas pessoas, elas suam o suor, você acaba removendo o protetor, e o protetor solar, ele também não bloqueia 100% dos raios solares, ele ajuda a amenizar bastante, mas em torno de uns 70% da radiação, mesmo com protetor, ainda consegue penetrar. Uma pessoa que trabalha a vida inteira, anos da sua vida, pegando o sol próximo do meio-dia, até a gente vê, você bem, eu ia dizer policiais, os policiais ainda estão mais protegidos. O ideal seria usar o protetor solar, fator 30, esse pessoal que trabalha no sol, acaba tendo que trabalhar no sol depois das 10 da manhã, usar o protetor solar fator 30, roupas de manga comprida, preferencialmente com fator de proteção, que hoje em dia já existe no mercado, aqui em Cachoeiro tem algumas lojas já que tem também, tem bastante para vender na internet, fator de proteção, fator 15, 30, 50, quanto mais alto, melhor a proteção. Chapéu, mais interessante que boné, porque o chapéu você consegue proteger a orelha também, e existe um outro tipo de chapéu que eles chamam de chapéu de pescador, que ele tem uma outra proteção aqui que fica só o rosto de fora, que ele protege como se fosse um pano, e existe com fator de proteção solar também, que daí protege a orelha, pescoço, toda essa região. Que câncer de pele, região da orelha, lábios, então é importante passar o protetor solar labial. Essa região das costas, aqui onde pega sol, são regiões que com uma certa frequência a gente enxerga câncer de pele nessa região. Outro risco bastante grande são para as crianças, porque afinal de contas elas não sabem do risco que é ficar exposto em determinados horários ao sol. E aí para os pais e para as mães que não tomam aquele devido cuidado? A partir dos 6 meses, a criança já pode usar protetor solar e esses horários do sol, realmente ninguém deveria se expor, exceto aqueles 10 minutinhos, a gente não deveria se expor ao sol nesse horário. E criança pequena, a gente não vai expor o sol do meio-dia, a gente expõe um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais no fim da tarde. E se for expor a criança no sol ali do meio-dia, para sintetizar a vitamina D, não vai ser no sol do meio-dia, vai ser no sol das 10 da manhã ou das 13h30, 4 da tarde, pode usar o fator de proteção solar para a criança, existe também a partir dos 6 meses. É o mesmo cuidado que a gente tem com os adultos, mas a criança, como tem o efeito cumulativo do sol, que as queimaduras na infância podem refletir problemas futuramente, a gente deveria ter mais cuidado ainda. Então, o ideal seria a gente ir para a praia, por exemplo, para a praia da manhã cedo, 10h30, 11 horas e ir para casa, depois voltar às 4. Na verdade, é o contrário, né? Eu vou para a praia, eu faço sempre esses horários. A gente está saindo 10 e pouco, 11 horas, tem muita gente vindo com criança pequena. Muitas vezes as crianças já pretinhas, sem nenhuma camiseta, sem nenhum... Hoje em dia já tem produtos para criança com manga comprida, preferencialmente até manga comprida, com roupinha com fator de proteção, e o preço já bem acessível, que antigamente isso era mais caro. A gente... Felizmente já está vendo isso, eu acho que devagarinho está existindo essa consciência maior em relação ao câncer de pele. Até porque os resultados vêm, a gente não está aqui para fazer terrorismo e sim para alertar que se não tomar os devidos cuidados, o câncer de pele vai ocorrer. Exato. Quais são os mais comuns? Bom, o mais comum é o carcinoma base celular. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho da estatística assim, ó. O câncer de pele, a gente divide basicamente em não melanoma, que existem alguns tipos, e o melanoma. O melanoma, por ser o mais agressivo, ele vem separadinho. 30% de todos os cânceres malignos do Brasil, isso é o dado do INCA agora de novembro de 2018, 30% são de câncer de pele. Então, ele é um câncer extremamente prevalente, o câncer de pele. Felizmente, o tipo mais comum, que é o carcinoma basocelular, ele não é tão agressivo, ele raríssimas vezes dá metástase. Em geral, ele é um pouco, apesar de ele ser lento, quando ele é um pouco mais agressivo, ele é na pele, ele vai corroendo a pele. Tem pacientes no nariz, por exemplo, que às vezes acaba tendo que fazer mutilações para remover todo aquele tumor, mas ele não tem chance de dar metástase.
Tem o carcinoma espinocelular, que é outro tipo de câncer de pele, que ele é mais comum em pessoas que se expõem cronicamente ao sol, tipo agricultores, quem trabalha na construção civil. E tem o melanoma, que felizmente ele é o mais agressivo, mas felizmente ele não é tão comum, é em torno de 3% de todos os cânceres de pele, o restante é aquele grupo do não melanoma. E esse ele tem relação principalmente genética, ele tem predisposição genética, quem tem histórico de melanoma, familiares com melanoma, tem que fazer uma revisão anual dos sinais. Se notou alguma pinta diferente, porque sinais a gente tem, né? Se notou que alguma pinta se modificou, que ela está mais grossa, mais saliente ou que sangrou, começou com coceira, sempre tem que ser investigado. Nem todo sinal que se modifica é melanoma, a imensa maioria sofre uma modificação benigna no decorrer do tempo, sinais, mas sempre tem que ser investigado porque pode ser um melanoma. Existe tratamento? Sim, existe. Para os cânceres de pele, em geral, o tratamento ele é cirúrgico, tá? Você diagnosticando eles a tempo, e o carcinoma basocelular, geralmente diagnostica bem a tempo, ele raramente dá metástase, que é aquele dos mais comuns, o tratamento é cirúrgico. Você tira, faz uma revisão de 6 meses, depois anual. O melanoma, que ele é um pouquinho mais complicado, em torno do surgimento dele, tem dados mostrando que em torno de 1 ano até 3 anos ele já se espalhou para outros órgãos. Então, qualquer sinal, a gente tem que ficar de olho que o ideal é ser removido a tempo. Aí vai para análise, se ele está restrito à pele, enfim, está tratado, às vezes tem que ampliar a margem, dependendo do resultado que vem na biópsia. Eventualmente tem que fazer linfonodo sentinela, a gente caminha para o oncologista, para o cirurgião oncológico que faz isso. E em alguns casos, quando ele está um pouquinho mais avançado, vai para quimioterapia e tem alguns tratamentos mais promissores de alguns anos para cá, que é a imunoterapia, que são medicamentos que são consumidos que a gente consegue controlar o melanoma, tem melhorado bastante a expectativa de vida dos pacientes de poucos anos para cá. E tem um tipo de câncer que ele é o mais comum. O câncer de pele mais comum é o carcinoma basocelular, ele responde em torno de 70 a 75% dos cânceres de pele, tá? Ele geralmente aparece como uma papulazinha, uma bolinha ou uma casquinha, às vezes tem uma casquinha no meio que não cicatriza, pode sangrar eventualmente e é mais comum em áreas expostas ao sol. Então, qualquer casquinha que não cicatriza, o paciente percebeu que apareceu em 2, 3 meses, não cicatrizou, o ideal é ser avaliado por um médico, porque pode ser um carcinoma basocelular. Que o tratamento é bem tranquilo, ele é cirúrgico, deixa uma margem de segurança e está tratado. Mas ele tem que ser removido, porque senão ele vai aumentando. E geralmente são nessas regiões onde acaba ficando mais exposto ao sol, que é a região do nariz, da boca. Região do rosto, orelha, colo, membros superiores. Falando um pouquinho do melanoma, a área mais comum nas mulheres, por exemplo, o melanoma é nas pernas, acredita-se porque a gente vai para a praia, a gente não passa muito protetor nessa região, porque é uma região que demora um pouquinho mais para bronzear, a gente não queima tão fácil, então a gente acaba se expondo mais nessa região sem proteção. E no homem seria no tronco, mas o câncer de pele pode desenvolver em qualquer área, inclusive em áreas que não são expostas ao sol, apesar de ele ser mais comum em áreas fotoexpostas. Então tá, muito obrigada por todas as informações, doutora. Eu que agradeço.